Tá, tem poesia, tem tudo isso, mas pensa em termos biológicos. Agora, nós vamos falar em estética. Estética também é uma emoção, porque é uma ação sanguínea que acontece fora do corpo. Então eu queria que vocês usassem duas palavrinhas que nós já dominamos, que é clausura operacional e acoplamento estrutural. Ética é clausura operacional, ok? Está aqui dentro. E estética? Está na tua relação com o mundo aí fora, entendeu? Você, meu amigo, é um ser estético. Se você não tiver acoplado ao mundo aí fora, acabou a tua vida. Bom, isso é o que nós da pedagogia da sustentabilidade estamos querendo fazer. Pegaram? A degradação é o nosso fim, cara. Por quê? Porque é a antiestética. A estética da degradação é o fim da estética, do belo, né? E nós vamos morrer juntos. Então, nós vamos trabalhar a estética transdisciplinar do ponto de vista de uma ação de acoplamento estrutural, ou seja, é autopoiese. Portanto, pega lá o que a gente trabalhou lá na pedagogia do Oliveira. Quem não fez a pedagogia do Oliveira... Tá... Só uma pergunta, essa parte aqui da lógica ternária, senhor... Isso eu vou trabalhar um pouquinho mais... Pensando dessa forma, então a estratégica é a cognição. Não, a estratégica é a futuridade. Como é que nós vamos trazer? Eu estou querendo trazer ela para aquela mesma complementar da lógica. Se a ética é a clausura operacional e a estética é o acoplamento estrutural. É a cognição, exatamente. É a deriva. É a deriva natural. Isso. É o campo epigênico. O campo epigênico, as coisas mais avançadas. Onde o espírito está mais iluminado, mais preparado. Você tem que se preparar para trabalhar isso aqui. Não fico com vergonha. Não, que eu fico com vergonha. Ok. Então, estética. Estética. Lógica ternária, não vai falar. Vou, mas eu vou passar mais rapidamente aqui. Então, a estética como ação da relação do corpo com o ambiente, tá certo? Porque a ética é uma ação, só que está dentro do corpo, tudo bem? E a estratégia? A estratégia, aí, é claro que é também ação, só que daí é poiesis. A estratégia é a nossa mais elevada atividade espiritual nesse ponto. Por quê? Porque nós vamos planejar a mudança do presente. É quando nós seremos políticos, quando nós seremos a pedagogia na sua dimensão freiriana, certo? O Paulo Freire trouxe essa clareza de que a pedagogia, claro, tem todos esses viés biológico, construtivista, mas ela só tem uma grande finalidade, que é a mudança da realidade para o bem, claro, sempre para o bem e para o belo. Se tu traz essa dimensão do bem e do belo para as nossas faculdades, para as nossas escolas, cara, começa a dar um desconforto. Tem que levar um pouco da tua aula hoje lá para o trabalho que fez na escola. E realmente, aproveito que eles não se tratam iguais. Dá para ver, eu também como aluno de escola pública, sempre vi, nunca senti uma conectividade entre a pedagogia que eles usam. E sempre no patamar, eles lá, como tipo, eu como um pouco e eles como um governo. Mas eu te digo, isso não é pelos professores serem ruins.
Não, é porque ninguém dentro de um bloco de concreto, recebendo mal, não quer estar lá. Porque não tem nenhuma Não tem nenhuma ética estética de bem e de belo aí. Mas não é pelos professores serem ruins, entendeu? Né? É o próprio sistema. O sistema é que você não se vê como mudando o sistema. Você não vê negotropia no sistema, a partir de você. E aí é que vem o drama de cada um de nós, o drama no sentido bondoso. Você, sozinho, pode mudar o mundo. Vocês têm que sair daqui com essa clareza, entende? Mas também com humildade, claro. Às vezes precisa a vida toda. E às vezes a gente vive a vida toda e também não consegue. Sozinho não. Eu imagino que... Não é sozinho, é a partir dele. A partir dele. Mas nunca tenha dúvidas que você é o mundo. Tem a faísca que pode fazer. Claro, não, você é o mundo. Não, você faz a diferença mesmo. Você é o mundo. É um microcosmo, tá aqui. O agente, tem uma tá língua lá mudando. que mundo significa grande homem e homem significa pequeno mundo. Olha que bonito. Eu vi isso no site Melusia, depois eu mando pra vocês. Ah, que bonito. Repete aí. Então, mundo significa um grande homem e homem significa um pequeno mundo. Olha. É bem legal. Tá vendo? É dialógica. É dialógica. Isso é dialógica. O Google que ele vai dizer pra nós onde veio essa fase. Se tu tiver com a internet. Ok. Bom, então, do ponto de vista da estética, nós estamos trabalhando, primeiro, com uma ação de abertura, olha só, de abertura das nossas ideias. Isso é uma ação estética. Por exemplo, você trabalhar o conceito de ecossistema, se você antes não tinha, isso é uma ação estética, porque você vai conseguir melhorar o seu acoplamento estrutural na natureza. Como é que você vai ter respeito pela natureza se você não sabe que ela é organizada? Você não tem a mínima ideia de que o que um caranguejo faz na vida, o que é um mangue. Estou falando das coisas aqui mais na nossa redondeza. Agora, se eu te disser que aquele manguezinho aqui do Itacurupi, nosso, que nós poluímos há 50 anos, né? 52 anos que tem a nossa universidade, nós estamos há 52 anos matando esse mangue. E eu faço parte desses 52 anos da universidade. Eu sou responsável por essa morte diariamente. Agora mesmo está indo química pesada para lá, agora. Se eu não me engano, é o maior mangue urbano, né, do mundo. Se não me engano. E além de maior, é o último manguezinho que se tem ao sul da biosfera, ao sul do planeta. Na verdade, ele é irmão desses dois manguezinhos aqui, o manguezinho da Palhoça, na bacia, na foz do rio Cubatão, e esse manguezinho do rio Tavares, aqui. Então são 3 irmãos. E são os últimos, não tem mais. A partir daqui não existe mais mangues, vai até a Antártica, volta, não tem mais. Tá, essa informação tem algum sentido isso? Bom, para quem não tem nem ideia do que era mangue, pode ter algum sentido? Não tem nenhum sentido. Desculpa, cara, eu estou muito preocupado. Então é urgente mesmo, né? É urgente. A transdisciplinaridade é urgente porque ela te traz essa irredutibilidade das coisas, entende? Então, a primeira ideia de abertura epistêmica, essa palavra pode ser meio assim, estranha. A abertura epistêmica significa simplesmente você estar aberto a novas ideias, a novos conceitos, a novas visões, que esses conceitos vão te abrir. Então a pedagogia é tudo. A pedagogia é só isso. O que a pedagogia faz é construir conceito com os jovens, com as pessoas. A segunda ideia da estética, ou seja, de uma ação, é a tolerância ao diferente.
Agora tem um livro que eu consegui essa semana, que reúne textos assim, inéditos do Paulo Freire, textos antigos, e a esposa dele entendeu chamar esse livro de Pedagogia da Tolerância, porque entendeu que essa palavra era um grande ensinamento desse grande brasileiro. Tolerância, a tolerância ao diferente, a tolerância à natureza como uma essência da diferença, a tolerância ao homem intolerante. A tolerância ao homem intolerante. É isso que falou? Pois é. A tolerância às nossas cores, a tolerância, não no sentido de baixo nível que nós temos para a palavra, baixo nível, como eu quero dizer? Pejorativo. Pejorativo. No Brasil, tolerância é um pouco diferente. Parece uma obrigação, assim, né? Mas é um pouco diferente do sentido francofônico da palavra. E ela vem, claro, veio do francês e a gente fez a tradução. Ficou. No Brasil, tolerância é uma palavra pejorativa. Por exemplo, sabe, prostituição? Sabe? Aqui no Brasil são chamadas as casas das prostitutas. Sabe? Prostituta? É chamada casas. Sim. Vocês já conhecem casas de tolerância? Não, professor, é porque uma palavra simples já foi assim, por isso que eu falei. No Haiti é casa de tolerância também? Não. Não, né? Claro que não. Porque tolerância é uma palavra assim, acho eu que é como na França, não é uma palavra pejorativa. Tolerância aqui está sempre associada a coisa é uma coisa chata que tu tem que tolerar, é uma obrigação tolerar. Você suporta, né? Suportar, tolera, tá. Bom, a transdisciplinaridade, ela não usa tolerância com isso, ela usa no sentido comunicativo. A tolerância é no sentido de você enxergar aquilo que é diferente de você. Portanto, seria a pedagogia do contrário da indiferença, que seria a pedagogia do amor. Então, a tolerância ao diferente aqui, a tolerância aqui vem no sentido de amor, respeito, reconhecimento. Começa a falar essas palavras, para vocês saberem depois dizer, se alguém criticar tolerância, não. A gente não tem aqui uma palavra né? Mas a tolerância aqui quer dizer isso: amor, respeito, reconhecimento, valorização. Olha só, quanta coisa para essa palavra, tá bom? Bom, e finalmente, a última palavrinha da estética, no sentido de ação, é aquilo que a transdisciplinaridade nos traz com muita precisão. A transdisciplinaridade, ela é um campo de mediação de conflitos. E a mediação do conflito é feita através da única arma que a transdisciplinaridade reconhece como arma, entre comilhas, entre aspas. Qual é a grande arma da transdisciplinaridade? A linguagem. Porque digamos, a linguagem é a expressão maior. Seja bem-vinda. Instrumento? Como instrumento. Mas ela também usa a palavra arma. Por quê? Porque ela vai dizer que hoje a principal arma da mediação dos conflitos é a bomba, o tanque, são as armas bélicas. Ela vai dizer que a grande arma arma entre aspas, é a linguagem. E a linguagem, então, permite a gente utilizar essa ideia do rigor linguístico. Ou seja, nós precisamos ficar o tempo necessário para que as palavras que eu use seja recebida por você uma semelhança. Porque o grande problema que nós temos nos conflitos é a respeito das palavras que nós colocamos na boca do outro. Você disse isso.
Eu não disse isso. Não quis dizer isso. Não, você disse isso. E aí começa. Eu não quero usar a palavra arma porque agora eu posso entender que tem aspas, mas no futuro a palavra arma vai ficar em mim e a aspas não. Tira fora. A arma Coloca a ferramenta. Tira fora, tira fora. Então, instrumento. Um instrumento bélico. Um tanque é um instrumento bélico. Tá vendo? Professor, dessa coisa da linguagem, porque quando eu vou lá na escola, né? Aí às vezes os alunos vão e colocam a fórmula do cloreto de sódio, eles colocam Na, tudo maiúsculo, né? Eu falo assim, vocês têm que entender que... Eles não colocam conforme a terminologia correta, que é a primeira letra maiúscula e a outra minúscula. Aí eu explico para eles, daí eu dei um exemplo assim, se vocês vão para uma apresentação na China, vão falar do cloreto de sódio, eles não vão entender. Então essa é a importância. Isso é o rigor linguístico. Aí eles agora eles começaram a melhorar já a terminologia. Então, isso é o rigor linguístico. O rigor linguístico, por exemplo, se utiliza sempre do papel de mediação de um terceiro. Se eu e tu temos um desentendimento, nós precisamos buscar um elemento T que seja reconhecido para mediar. Pode ser a lei, pode ser relatórios, acordos, conceitos mesmo, né? Conceitos, certo? Então, o rigor linguístico. Isso significa ação de acoplamento estrutural. Então, estética. Bom, finalmente, a última ponta, a estratégia transdisciplinar. A nossa pedagogia, então, vai tentar responder a esse chamamento do Basarabe da urgência. Então a gente começa o curso, se esclarecendo, certo? Nós precisamos ter uma resposta que seja efetiva, que seja rigorosa, portanto não pode ser uma improvisação, e que consiga colocar na ordem do dia o sofrimento das pessoas. Então, essa ideia da urgência, e é claro, o sofrimento da natureza. Mas seja as pessoas, seja a natureza, a resposta tem que ser dedicada. Ou seja, nós temos que trabalhar dia e noite. Essa é que é a ideia. Então tem que trabalhar. Hoje nós estamos fazendo uma campanha de donativos para um povo nativo do Brasil, o Choclen. Bom, os caras estão lá numa fragilidade porque os governos federais, estaduais e, evidentemente, o próprio Comitê da Bacia são indiferentes ao destino daquele povo. E são 2.000 pessoas. E aquela obra que está lá infernizando a vida deles beneficia mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. É uma barragem. E esse 1 milhão de pessoas não estão nem aí para o sofrimento daquelas 2.000 pessoas. Nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Entende? Então é isso que a transdisciplinaridade vem nos dar esse sentimento de urgência. Agora eu te pergunto, por que nós não sentamos o federal, o estadual, vamos lá, vamos para um hotel aí 24 horas para resolver isso aí. Pronto. Só sai daí com uma estratégia. Então é nesse sentido que é a urgência. Né? Para isso nós vamos trabalhar a ideia das estratégias transdisciplinares. Muito bem, então as estratégias, isso é bastante novo. Porque eu acho que esse caráter de urgência, professor, ele implica também a necessidade de que a nossa prática não seja apenas a prática profissional, nosso embasamento teórico, mas como isso precisa estar implícito no modo de viver, né? No modo de agir enquanto
Fala mais, Pedro, fala mais. Explica melhor isso aí. Até a primeira ideia parte. de que essa urgência ela se dá não só no sentido de buscar alternativas enquanto práticas profissionais ou formas alternativas de fazer determinadas coisas em certo contexto, mas numa alteração na maneira de viver mesmo, assim, numa prática cotidiana, assim, da relação com o mundo mesmo. Sim. Como, sim, não sei sim. se ficou claro. Sim, de uma forma mais complexa. Bom, vamos lá, eu coloco um pouco as 3 estratégias e aí vê se tu consegue dar uma clareza melhor. Eu digo para vocês que a transdisciplinaridade ela nos permite 3 pensamentos estratégicos. Quando eu falo pensamento estratégico, eu estou falando simplesmente isso. Imaginar o futuro, trazer esse futuro para o presente. Ok? E definir ações estéticas e éticas, claro. Estéticas e éticas. Então, o estratégico significa nós adentrarmos no mundo do planejamento, da poiesis. Certo? Bom, a primeira estratégia que nos aparece, não que exista aqui uma hierarquia, certo? Mas são as estratégias cooperativas. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas no momento presente. Vocês aqui são 22 haitianos, lá são milhares, nós aqui nós temos muita gente no presente e estamos conectados por algum tipo de relações presenciais. Falando de pessoas que estão conectadas presenciais. Quando você tem 2 pessoas que estão conectadas por alguma razão de forma presencial, você pode propor e discutir uma ação de caminhar, né? Caminhar com as próprias pernas, cada um caminha por si só, mas coordenadas. Então você pega a palavra cooperação e inverte, fica o quê? Ação de cooperar em conjunto. Ação de operar em conjunto. Tá certo? Isso é o tipo de estratégia que serve para pessoas presenciais. Então você está numa comunidade, você está lá com os índios lá acampados, então você tem pessoas que podem agir umas com as outras, cada uma fazendo a sua parte. Certo? Então, você tem que botar alimento, você tem que colocar estrada, cada um tem a sua responsabilidade institucional e até profissional. Você coordena isso, você age de forma a operar em conjunto. Então surgem as estratégias cooperativas. Os problemas, hoje, os problemas de degradação e de sofrimento, eles não conseguem ser resolvidos somente com a ação de um órgão, a ação de uma pessoa, ou mesmo de uma única política. Por exemplo, quem pensa que vai resolver os problemas da água com a Lei 9433, pois a pessoa é ingênua. Com a Lei das Águas. E a nossa lei é a melhor lei do mundo. Sabe? A lei, mas não pensa que tu vai resolver só, e ela tem o sistema, ela tem o ministério, tem tudo tem o fundo de financiamento. Meu Deus, a lei, não só a lei é a melhor lei do mundo, mas o sistema que foi criado em torno dela. Se o Haiti quer construir um sistema robusto de recursos hídricos, pois estude a criatividade brasileira, que é a mais perfeita inclusive que a França. Então, mas uma coisa é tu ter isso, outra coisa é tu pensar que vai resolver o problema da degradação, da poluição, da gestão, dos conflitos só com essa lei. Isso já não é mais a mesma coisa. Sabe? Se não tiver uma estratégia de agir cooperativamente com as demais leis irmãs, você não consegue. Então a questão das estratégias cooperativas, elas se apresentam no momento em que você olha e vê pessoas assim como nós aqui, sentados e dispostos a
ficar junto. Por que o problema lá dos índios, Choclen, não são resolvidos há mais desde 80, por quê? Porque quem tem essa possibilidade de sentar junto e desenvolver uma estratégia cooperativa, não o faz. Claro. Nós não temos experiências de estratégias cooperativas. Nenhum nível federativo. Não tem. A segundo tipo de estratégia é a estratégia difusa. A estratégia difusa é aquela que hoje toma corpo quando tu abre o Facebook, quando tu abre as redes sociais. Meu Deus, hoje tu tem milhares. Quantos amigos tu tem lá? 1000 e pouquinho. Pronto, eu tenho mais 1000, tu tem 2000, a Maria, entendeu? Então, ali está o difuso. Essa ideia da atmosfera hoje é concreta, o conceito de atmosfera. Se ela dá resultado, a gente está aprendendo a viver, né, nesse mundo da atmosfera. Em junho do ano passado, ela mostrou a sua força. As pessoas foram para a rua aos milhares. Né? Nós estamos, nesse momento, fazendo a campanha de donativos para o Choclen. Eu pergunto para vocês, quantos aqui na sala estão sabendo dessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Olha, e a gente não se falou, no telefone nem nada, é só por ali. Então nós temos lá um evento que tem 800 convidados. 800 convidados. Tu sabe quantos responderam que, bom, estão motivados ou estão? 40. Eu estou acompanhando essa estatística. Não chega a 10%. 53. Já tem 1000 53. contratos. 1000, olha. 1000, 5% daria 50. Quanto deu? 53. Bom, tá aí, é uma estatística. Ó. Nada estatística. Quantos vão? Quantos vão doar? Quantos vão? Doar, pois é, eu não sei. 50 se mostraram interessados. mas tem gente que está na Europa, tem gente que está em Montreal, tem gente que, entendeu? Não quer dizer que essas 50 pessoas vão doar. É para dar a motivação. Né? Mas, enfim, eu estou falando que as estratégias difusas são para contar com essa afinidade espiritual que nós temos hoje no mundo, de forma explícita. A estratégia cooperativa, toma nota aí, ela tem o fundamento dela na pertinência física, presencial. A estratégia difusa, não, ela já está baseada numa outra ideia, que é a ideia da afinidade entre os espíritos. Eu estou entendendo que naquelas 900 pessoas que eu mando lá um negócio, elas recebem, existe uma afinidade entre nós, porque senão eles não podem receber, nem eu. Né? Se vem um negócio lá que está fora da minha afinidade, eu só recebo as coisas que eu quero. Eu só recebo notícia ruim uma vez só, porque eu vou lá e clico, eu não quero mais. Aí me manda lá uma empresa lá, não, eu não quero mais receber. E aí não recebo mais, pronto, acabou. Então isso é uma noosfera, que é uma seleção. Noosfera. É um conceito que a gente já trabalhou aqui, né? Acabamos de trabalhar forte. Eu sei, mas também. Então vamos lá. A estratégia difusa. Hoje nós precisamos de estratégias difusas para complementar com a estratégia cooperativa. Ok? O quê? Noosférica. Finalmente, a terceira estratégia é a emergencial. Bom, a estratégia emergencial, ela precisa das duas outras, mas ela é aquela coisa, ela é focada, ela tem que atender as pessoas que estão sofrendo. Então, é voltada para as pessoas que estão em risco. É nós trabalhar o conceito de risco, nós trabalhar o conceito de vulnerabilidade, ter o mapa das vulnerabilidades. Então temos os bairros que são vulneráveis às drogas, temos os bairros que são vulneráveis às enchentes. Nós temos que trabalhar, trazer a questão da vulnerabilidade como uma
necessidade de políticas públicas. E aí a integração e a cooperação e necessidade de conectividade. Aí tu sabe que tu não vai dar conta de vez. O dia que no Brasil ou o Haiti, enfim, eu penso que a Universidade do Haiti tem que trazer isso.